Anestesia do equino com síndrome cólica. Relato de casos de procedimentos anestésicos em cavalos com cólica no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná entre 2018 e 2020. Este trabalho foi desenvolvido por Robson Júnior Piontkowski, Amanda Aparecida Mazur dos Santos, Viviane Luize Bozak, Mariana Melânia Cristofolini, Marco Aurélio Camargo Fontanella, Luísa Dairel Fagundes, Peterson Tristes Durney Bush e Juan Carlos Duque Moreno. A síndrome cólica nos equinos ela é caracterizada por uma manifestação de dor abdominal aguda, que muitas vezes, se não for tratada, pode levar o paciente ao óbito. Diversas podem ser as causas que estão relacionadas aos quadros de cólica nos pacientes, como torções, compactações e, muitas das vezes, se resultam em procedimentos cirúrgicos. A mortalidade ainda nesses procedimentos cirúrgicos é considerada alta, porque os pacientes, além da síndrome cólica, desenvolvem distúrbios eletrolíticos, disfunções orgânicas, além de um grave comprometimento cardiopulmonar. Nessa situação, a indução anestésica, a manutenção da anestesia no período transoperatório e a recuperação são momentos críticos em que a mortalidade do paciente geralmente é muito alta. Então, nesses casos, a escolha do protocolo anestésico ela deve ser feita de forma cautelosa para produzir uma anestesia mais segura, onde o anestesista tenta minimizar todas as alterações fisiológicas que já existem no paciente. Neste trabalho, foram avaliados 13 procedimentos anestésicos do Hospital Veterinário da UFPR entre 2018 e 2020, de cavalos que foram submetidos à laparotomia exploratória para a correção do quadro de cólica, e avaliamos também a repercussão no requerimento anestésico. Na avaliação, os resultados obtidos demonstraram que a medicação pré-anestésica foi administrada em todos os pacientes com xilazina na dose de 0,2 a 0,5. A indução em 92% dos casos foi realizada com EGG associado ao midazolam e a ketamina, e apenas 8% dos casos a indução foi realizada apenas com midazolam e ketamina. A manutenção ela foi realizada de duas formas. Em 53% dos casos, utilizou-se apenas anestesia inalatória, e em 47% dos casos foi utilizada anestesia intravenosa parcial, associando a anestesia inalatória com a anestesia intravenosa, associação de propofol e isofurano. Juntamente com os anestésicos, foram realizadas infusões de analgésicos intravenosos no período transoperatório, como lidocaína, ketamina, dexmedetomidina e também detomidina. Em 38% dos procedimentos, os animais receberam infusão combinada desses analgésicos pela via intravenosa. E em 62% dos casos, foi realizada a infusão analgésica de apenas um desses fármacos. Associado ainda ao anestésico, aos analgésicos intravenosos, também foi realizada o bloqueio locorregional do plano transverso do abdômen, conhecido como TAP-Block, por uma abordagem subcostal. Essa abordagem é realizada através da identificação por ultrassonografia dos planos transverso do abdômen e reto do abdômen, conforme descrito na imagem, onde o anestesista visualiza as fáscias, a ponta da agulha e a dispersão do anestésico, conforme a figura no pôster. A complicação mais comum observada nos procedimentos, ocorrendo em 77% deles, foi a hipotensão. 2 fatores podem explicar a hipotensão: a utilização dos halogenados, especialmente o isofurano, que tem capacidade vasodilatadora, e também o quadro clínico do paciente, devido ao quadro de instabilidade e também quadros de sepse associados e distúrbios eletrolíticos. O requerimento anestésico variou de 0,8 mais ou menos 0,3 CAN, sendo um requerimento muito baixo. Podemos concluir, então, que a anestesia multimodal associada aos bloqueios locorregionais possibilita diminuição do requerimento anestésico e maior estabilidade hemodinâmica do paciente, além do bloqueio garantir uma analgesia trans e pós-operatória. Obrigado.
O resumo intitulado Anestesia para a correção da persistência do duto arterioso em cães, relato dos casos entre 2015 e 2020, foi realizado com base nas fichas anestésicas do setor de anestesiologia do Hospital Veterinário em Curitiba da Universidade Federal do Paraná. Foram levantados fichas dos últimos 5 anos. O PEDA é conhecido por ser a normalidade cardiovascular congênita mais comum em cães e ocorre quando após o nascimento não há o fechamento por completo desse duto. A anestesia nesses pacientes vai ser sempre um desafio para o especialista, pois o paciente pode se apresentar de forma compensada ou não dessa condição cardiológica. Por isso, indica-se que a correção cirúrgica seja feita o mais breve possível. A ficha de 10 cães foram avaliadas, 9 eram fêmeas e 1 macho, com asa média de 3, que passaram por correção por videocirurgia para a ligadura do duto. Todos receberam algum tipo de bloqueio anestésico regional, sendo que 3, o bloqueio do plano serrátil superficial, guiado por ultrassom, e o restante, o bloqueio intercostal às cegas. A maioria, ou seja, 6 animais, receberam como medicação pré-anestésica sulfentanil e midazolam e os outros morfina e acipromazina ou meperidina e acipromazina ou butorfanol, midazolam e acipromazina ou meperidina, midazolam e acipromazina. 60% desses animais foram induzidos com etomidato e midazolam e em 20 o propofol precisou ser adicionado para facilitar a indução. Em relação à manutenção anestésica, 4 cães foram mantidos na modalidade TIVA, o mesmo número na PIVA e 2 exclusivamente pela via inalatória. Todas as complicações foram resolvidas com sucesso, apenas uma hemorragia ocorreu, sendo rapidamente revertida com a autotransfusão. Esse mesmo paciente foi o único a apresentar sinais de Branham e precisou receber infusão contínua de nitroprussiato de sódio por 2 horas após a cirurgia. Com esse trabalho, podemos concluir que a autotransfusão é um método eficaz que pode ser utilizado nesse tipo de hemorragia, aumentando assim a sobrevida do paciente. Também o bloqueio do plano serrátil superficial mostrou fornecer analgesia nas primeiras horas pós-cirúrgicas, podendo ser uma nova técnica guiada por ultrassom a ser empregada nessas cirurgias. Relato de causa: deslocamento de abomaso direito e válvula abomazal em vácuo holandês. O deslocamento de abomaso pode ocorrer pelo posicionamento anormal do órgão na cavidade abdominal para o lado esquerdo ou direito, e quando for do lado direito pode evoluir para um válvula abomazal. O animal era uma vaca holandesa com 6 anos de idade que havia parido havia 4 meses e pesava em torno de 540 kg. A vaca era criada em sistema semi-intensivo a pasto, recebendo silagem e ração 2 vezes ao dia, após a ordenha. O proprietário relatou que havia notado anorexia havia 2 dias e desde o dia anterior o animal olhava seguidamente e escoiciava o abdômen do lado direito. Durante a inspeção e anamnese do animal, o mesmo continuou com essas atitudes, mesmo contido no canzil. Na inspeção foi possível observar um leve aumento de volume de forma de meia-lua após a borda da última costela no lado direito do abdômen. No exame físico apresentou hipomotilidade ruminal, taquicardia e taquipneia e a temperatura retal de 38,1 graus Celsius. As mucosas estavam rosas claras com TPC de 2 segundos e desidratação de 6%. Na auscultação simultânea, a percussão dos últimos espaços intercostais e parte do flanco do lado direito podia-se ouvir também o som de ping metálico. Optou-se pela realização da laparotomia exploratória com acesso pela fossa paralombar direita a partir dos sinais clínicos e anamnese do animal. Após a depilação e antisepsia com desinfetante, foi realizada anestesia local com cloridato de lidocaína em L invertido. Então foi realizada a incisão de pele, musculatura e peritônio, e após a abertura da cavidade abdominal, notou-se o abomaso aumentado de volume laterodorsalmente no lado direito da cavidade abdominal, rente às costelas.
e ele estava repleto de gás líquido. Então foi feita a ancoragem com 3 pontos no abomaso para posteriormente realizar a abomazopexia. Foi realizada a drenagem do gás presente no abomaso por meio de abomazocentese, utilizando uma agulha acoplada a um equipo adaptado. Após a saída do gás, foi iniciada a drenagem de líquido serossanguinolento de coloração vermelha enegrecida marrom com odor fétido. Após esse momento, então, foi realizada a exploração da cavidade e, ao fazer isso, pôde-se perceber que estava torcido na porção, que o abomaso estava torcido na porção mais ventral. Essa torção foi desfeita manualmente a partir do momento que se verificou que se tratava de um vóvulo abomasal. E neste momento, o abomaso retornou à sua posição normal na cavidade abdominal. Nesse mesmo momento, a vaca também começou a gemer e parecia eructar, parando de tentar escoicear o abdômen. Então foi realizada a abomazopexia, o fechamento da cavidade abdominal. Sobre a ferida cirúrgica foi aplicado spray cicatrizante e foram administrados 3 litros de solução eletrolítica por via intravenosa, visando promover a motilidade ruminal, hidratar e corrigir o possível déficit ácido básico do paciente. Foi recomendado ao proprietário que administrasse sulfadoxina, trimetoprim e piroxicam pelos próximos 5 dias consecutivos e que aplicasse spray cicatrizante sobre a ferida cirúrgica até a cicatrização completa da ferida. Quanto à dieta, recomendou-se evitar o fornecimento de ração e de grãos durante os 2 ou 3 próximos dias, dando preferência por alimentos volumosos. Vacas que se encontram em até as 2 primeiras semanas pós-parto possuem um risco muito maior de desenvolver deslocamento ou válvulo de abomaso, pois este período está associado com mudanças hormonais e estresse metabólico. O animal relatado no caso se encontrava parida há um pouco mais de tempo. Os sinais clínicos descritos no relato, assim como os sons de ping auscultados, se coincidem com os encontrados na literatura. Casos de vóvulo abomasal apresentam sinais clínicos mais graves, pois o abomaso pode desvitalizar e necrosar, além de produzir um fluido tingido de sangue, como relatado no caso. O deslocamento de abomaso direita e vóvulo abomasal ocorre em vacas leiteiras em nosso meio, e o rápido diagnóstico e intervenção cirúrgica são essenciais para a recuperação do animal. Podem ser feitos rapidamente a campo. Olá, meu nome é Andressa Reis, sou discente de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias e trabalho no laboratório de quimioterapia experimental em parasitologia veterinária, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dentre os diversos estudos que fazemos no nosso laboratório, estão os estudos de eficácia de antiparasitários. As eumintoses causam inúmeros prejuízos aos rebanhos bovinos, tanto por ação direta quanto indireta. São grandes danos aos próprios animais e inúmeros prejuízos financeiros para o controle parasitário. A eprinomectina é um endectocida e é o objeto do nosso estudo nesse presente trabalho. O nosso objetivo foi avaliar a atividade antieumíntica da eprinomectina injetável a 2% por via subcutânea em bovinos artificialmente infestados por nematóides gastrointestinais. Foram 12 bovinos infestados com uma cultura mista de Haemonchus placei, Coppelia pectinata, Coppelia punctata, Oesophagostomus radiatum e Trichostrongylos achei. Os animais foram randomizados e divididos em grupo controle tratado. Eles foram tratados com eprinomectina no que chamamos de dia 0 e nos dias 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 foram realizados exames para a contagem de ovos desses parasitas presentes nas fezes. Depois de 2 semanas, os animais foram eutanasiados e foi feita uma necrópsia parasitológica para a recuperação dos parasitos. Nos exames realizados,
o número de ovos de eumintos encontrados por grama de fezes foi estatisticamente menor no grupo tratado do que no grupo controle, além de que no grupo tratado, a média de parasitos adultos recuperados na necrópsia foi significativamente menor do que no grupo controle. Assim, nós podemos concluir que a epiromecritina foi eficaz contra os eumintos em questão nas condições desse teste controlado. Prevalência da leucose exótica bovina em búfalas da região de Curitiba, Paraná. A leucose exótica bovina é uma enfermidade viral crônica de ampla distribuição em rebanhos bovinos, que também pode acometer bubalinos. O agente etiológico é o vírus da leucose bovina, pertencente à família Retrovirídeo. Alguns animais infectados pelo vírus podem desenvolver linfocitose persistente e linfomas em 2 a 5% dos animais. Todavia, a maioria dos animais infectados com o vírus são assintomáticos. A transmissão do vírus ocorre por contato com o sangue de animais infectados, ou seja, na sua maioria de forma iatrogênica. Os linfócitos contaminados podem ser disseminados de animal para animal a partir do uso de luvas de palpação reutilizadas, vacinações, materiais cirúrgicos, entre outros. Em rebanhos de vacas leiteiras, a prevalência do vírus tende a ser maior que em bovinos destinados ao corte, pois o manejo costuma ser mais intensivo. No Paraná, aproximadamente 50% das vacas da raça holandesa preta e branca são positivas para a leucose exótica bovina. A criação de búfalos é relativamente expressiva neste estado e coexistem criações para a produção de carne, leite ou ambos. Para este trabalho foram colhidas 75 amostras de sangue de búfalas adultas provenientes de 4 propriedades da região metropolitana de Curitiba, sendo que em 3 delas os animais eram destinados à produção de carne e apenas uma das propriedades era apta para a produção de leite. Após a colheita, o soro sanguíneo foi separado e armazenado, congelado, até a realização da prova diagnóstica. As amostras séricas foram examinadas pela técnica de imunodifusão em gel de agar, que detecta anticorpos séricos específicos antivírus da leucose bovina por meio de um substrato gelatinoso utilizando-se da glicoproteína GP51 como antígeno. Nos resultados, das 75 amostras, 6 foram positivas, as quais todas eram provenientes da mesma propriedade, que criava búfalas para a produção de leite. Das 26 amostras colhidas em tal propriedade, então teve essas 6 positivas, representando 23,1% das amostras coletadas em uma propriedade. Nenhum animal foi positivo para o vírus da leucose bovina dentre os 49 animais testados nas 3 propriedades destinadas à produção de carne. Os resultados obtidos nesse trabalho são semelhantes aos encontrados em outros estudos para a detecção de anticorpos antivírus da leucose bovina em bovinos, onde a prevalência em animais leiteiros é bastante superior àqueles de criação extensiva destinados à produção de carne. Conclui-se que o vírus da leucose exótica bovina circula em bubalinos criados na região de Curitiba e mais estudos devem ser realizados para melhor avaliação da situação da doença no estado. Obrigada. Estudo retrospectivo da prevalência de cardiopatias em cães atendidos entre 2015 a 2019 pelo Laboratório de Cardiologia Comparada do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná. Realizado por Fabiana Rodrigues de Freitas, Letícia Horta Cidral, Tainá Gudzinski Pereira, Caroline Pereira Ribeiro, Daniele Shigihara, Bruna Nathalie da Costa, Simone Tostes e Marlos Gonçalves Souza. As doenças cardíacas são responsáveis por cerca de 10% dos atendimentos iniciais em cães, sendo a doença mais prevalente a doença mixomatosa vulvar mitral. A ecocardiografia, por sua vez, é a principal forma de diagnóstico dessas doenças.
Em meio a isso, o objetivo do presente estudo foi analisar a prevalência de cães cardiopatas diagnosticados por meio da ecocardiografia, atendidos pelo Laboratório de Cardiologia Comparada do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, durante o período de 2015 a 2019. Com isso, foram selecionadas as fichas clínicas do atendimento de cães do respectivo laboratório, e a partir disso, os pacientes diagnosticados pela ecocardiografia foram incluídos no trabalho. Já os animais com diagnóstico incompleto e/ou exames antigos do mesmo paciente foram excluídos. Ao todo, 2.703 cães foram analisados, e destes, 1.668 possuíam pelo menos uma cardiopatia. A maioria dos cães cardiopatas eram fêmeas, e os animais SRD foram os mais prevalentes, seguidos pelos cães da raça Poodle e Lhasa Apso. As doenças adquiridas foram as mais prevalentes, representando 94,7% dos cães cardiopatas. É interessante ressaltar que as mesmas faixas etárias, de 6 a 10 anos e de 11 a 15 anos, foram as faixas etárias que possuíram maior número de diagnósticos, tanto no grupo das doenças adquiridas quanto no grupo das doenças congênitas. Conforme o gráfico 1 demonstra, ao todo, 907 dos 1.668 cães, ou seja, 55% dos animais apresentaram apenas uma doença. 737 apresentaram duas e 24 animais apresentaram 3 ou mais doenças conjuntas, ou seja, 44% e 1% dos animais, respectivamente. Dentre os animais que apresentaram mais de uma doença concomitante, a doença mixomatosa valvar mitral, juntamente com a doença mixomatosa valvar da tricúspide, correspondera a 42% dos animais diagnosticados. Como também pode ser observado no gráfico 2 e 3, a doença mixomatosa valvar mitral foi a cardiopatia mais diagnosticada, seguida pela doença mixomatosa valvar da tricúspide e pela cardiomiopatia dilatada. A prevalência da doença mixomatosa valvar mitral e da doença mixomatosa valvar mitral associada à doença mixomatosa valvar da tricúspide, encontradas no presente estudo, corroboram com os achados publicados por Kenny em 2019, que relata a prevalência norte-americana dessas doenças. Apesar disso, o presente estudo difere dos achados do estudo brasileiro realizado por Bueno Neto, que verificou uma maior prevalência da doença mixomatosa bilateral em comparação com a doença mixomatosa valvar mitral de forma isolada. Apesar dessa diferença, neste mesmo estudo, as fêmeas e os animais idosos também foram a maioria dos cães cardiopatas. Por fim, estudos de prevalência das cardiopatias auxiliam na elaboração de diagnósticos diferenciais e, portanto, na escolha de um melhor plano terapêutico. Estas foram as nossas considerações sobre o presente estudo e agradecemos a sua atenção. Obrigada! Relato de caso: cesariana em porca com prolapso de vagina e torção uterina. A incidência de prolapso de vagina em porcas é baixa e sua predisposição pode estar associada ao processo do parto, enquanto a torção uterina é rara e pode acarretar morte fetal. O caso relatado é referente a uma porca, matriz primípara, com previsão de parto para a semana do atendimento, mas que ainda não havia ocorrido. O proprietário relatou que a porca entrara em trabalho de parto durante a manhã, mas percebeu que ela estava com dificuldades e que havia um prolapso de vagina. Ele também já havia tentado desfazer o prolapso de vagina e puxar os leitões pelo canal vaginal antes da chegada do veterinário, mas não obtivera sucesso. No início da tarde foi realizado o atendimento pelo médico veterinário. Ao inspecionar o animal, foi possível observar o prolapso de vagina e, na palpação, via transvaginal, pôde-se perceber que havia abertura de cérvix. No entanto, em certo ponto era impedida a progressão da palpação, chegando assim a suspeita que se tratava de uma torção uterina. O exame físico geral do animal não foi realizado, pois se optou por fazer uma cesariana de emergência, tentando para avisar salvar a vida dos leitões e poupar a porca, que já estava em trabalho de parto desde o período da manhã. Foi realizada anestesia geral com tiletamina e isolazepam, administrado pela via auricular na dose de 0,24 ml por quilo. Foram realizadas depilação e antisepsia
e com o animal já em decúbito lateral direito, a anestesia local foi realizada com cloridato de lidocaína. Em seguida, incisou-se a pele, musculatura e peritônio utilizando um bisturi. O útero foi localizado e o corno uterino esquerdo foi exposto. A incisão no corno foi feita com bisturi e foi realizada a retirada de 6 leitões com vida deste corno. O fechamento da incisão foi realizado utilizando padrão de sutura de ponto simples contínuo e Cushing sobrepondo, de modo a invaginar os pontos. Após a localização do corno uterino direito, foram repetidos todos os procedimentos realizados no corno uterino esquerdo, retirando assim apenas um leitão com vida e um feto mumificado. O corno foi fechado do mesmo modo que o corno anterior. Explorando a cavidade, pôde-se encontrar o ponto da torção uterina, na altura do colo do útero cranial à cérvix, com rotação de aproximadamente 90 graus no sentido anti-horário e bastante edemaciado, o que impedia a passagem dos leitões no momento do parto. O útero então foi reposicionado corretamente e foi realizado o fechamento da cavidade abdominal. No pós-cirúrgico imediato foram administrados enrofloxacina e piroxicam por via intramuscular. Recomendou-se ao proprietário administrar tulatromicina no dia seguinte por via intramuscular também, assim como aplicar spray cicatrizante até o fechamento completo da ferida cirúrgica. Foi aplicado pós-secante nos leitões e eles puderam mamar o colostro. O prolapso de vagina foi reduzido, no entanto, não foi realizada sutura de Binner, com receio de que impedisse a expulsão dos envoltórios fetais. Foi indicado ao proprietário que realizasse o descarte da matriz e da função reprodutiva, para que isso não ocorresse futuramente. Algumas semanas depois, o proprietário deu o feedback de que a porca havia sobrevivido à cirurgia e os leitões já haviam sido desmamados. Além da influência dos hormônios associados ao parto, acredita-se que o prolapso de vagina foi em consequência da torção uterina e do esforço sem sucesso da marrã no momento do parto. A torção uterina poderia ser consequência da assimetria dos cornos uterinos nessa gestação, pois um corno possuía 6 e outro 2 leitões em gestação. Como não havia sinais de necrose nos cornos ainda, sugere-se que a torção era recente, o que condiz com a literatura, que descreve que a torção uterina tende a ocorrer no final da gestação. O diagnóstico definitivo para as infecções suínas é por meio de laparotomia exploratória, como relatado. A anestesia geral e a antibiótico-terapia no pós-cirúrgico foram realizados de forma correta, pois se obteve sucesso. Conclui-se que o prolapso de vagina e torção uterina são afecções que podem ocorrer em porcas e que o procedimento anestético e cirúrgico foram eficientes para salvar a vida dos leitões da marrã. Estudo retrospectivo da prevalência de cardiopatias em gatos atendidos entre 2015 e 2019 pelo Laboratório de Cardiologia Comparada do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná. Realizado por Letícia Horta Cidral, Daniele Shigihara, Tainá Gudzinski Pereira, Fabiana Rodrigues de Freitas, Caroline Pereira Ribeiro, Bruna Nathalie da Costa, Simone Tostes e Marlos Gonçalves Souza. Diferentes doenças cardíacas, congênitas ou adquiridas, são comumente reconhecidas na medicina felina e compõem parte da casuística no atendimento desses animais. Como dados sobre a prevalência de cardiopatias em gatos no Brasil são escassos, o objetivo do presente estudo foi identificar a prevalência das principais cardiopatias em gatos, diagnosticadas por meio da ecocardiografia, entre os anos de 2015 e 2019, no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná. Para a realização do levantamento de dados, foram utilizadas fichas clínicas dos animais atendidos pelo Laboratório de Cardiologia Comparada, tendo como critério de inclusão os pacientes diagnosticados pela ecocardiografia e como critérios de exclusão pacientes que apresentaram diagnósticos incompletos ou inconclusivos.
Durante o período analisado, foram encaminhados 224 gatos para a realização de exame ecocardiográfico, sendo que 192 animais foram selecionados para o estudo. Ao todo, 140 gatos não apresentavam alterações durante o exame e 52 possuíram uma ou mais cardiopatias. Os machos foram os mais acometidos, representando 56% dos animais analisados. Os gatos sem raça definida foram os mais prevalentes, representando 67%, seguido pelos animais da raça persa, siamês e himalaio, com 25%, 6% e 2%, respectivamente. Conforme o gráfico 3 demonstra, os adultos, ou seja, os animais que tinham entre 2 e 10 anos, foram os mais acometidos, representando 38% dos gatos, seguidos pelos animais com mais de 11 anos, que representaram 31%. Como também pode ser observado no gráfico 4, a doença mais prevalente neste estudo foi a cardiomiopatia fenótipo hipertrófico, que ao todo representa 24 dos 52 gatos com cardiopatias, ou seja, 46% destes animais. A comunicação interventricular, por sua vez, foi a segunda doença de maior prevalência, representando 12% dos gatos, ou seja, 6 dos 52 animais. A terceira doença mais prevalente foi a displasia da válvula tricúspide, com 5 dos 52 gatos, totalizando 10%. 12% dos gatos apresentaram duas cardiopatias congênitas associadas, sendo as mais prevalentes a comunicação interventricular e a comunicação interatrial. A alta prevalência da cardiopatia fenótipo hipertrófico observada neste estudo corrobora com os dados encontrados na literatura. Este trabalho demonstra que os estudos de prevalência fornecem informações complementares sobre doenças que são comuns em determinadas espécies e regiões, auxiliando dessa forma a conduta clínica de cada paciente. Estas foram as nossas considerações sobre o presente estudo e agradecemos a sua atenção. Obrigada!